Bom dia, alunos! Como vocês estão? Como estão nessa quarentena do Covid-19, nesse momento ímpar em nossas vidas? Vocês têm feito a quarentena, protegido seus pais, seus avós, as pessoas que vocês amam? É importante ficarmos nas nossas casas para não disseminarmos o vírus e o sistema de saúde ficar superlotado e não poder nos atender. Mas nesse momento de quarentena, o Estado decidiu dar continuidade às aulas através do Google Classroom, Google Sala de Aula. Nós já temos postado atividades. Na semana passada deixei um exercício no dia 7/4 para vocês fazerem, me enviarem até a sexta-feira passada. Deixei também um vídeo do YouTube para vocês assistirem. E hoje, aqui pela manhã, vamos ter essa aula, onde estarei corrigindo as atividades que deixei para vocês fazerem. Então nós vamos começá-las a corrigir. Boa parte me enviou, entregou a tarefa, era uma tarefa apenas experimental. Então nós estávamos falando, antes das aulas serem suspensas, a respeito dos números reais. Nós vimos no conjunto dos números reais, mas antes de falarmos dos reais, falamos dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos irracionais, onde o conjunto real é a união dos números racionais com os números irracionais. E a atividade que eu deixei para vocês está abordando exatamente os números reais, onde o primeiro exercício eu deixei, represente os números do conjunto A, deixei 11 números reais, na reta numérica. Foi pedido para representar aqueles números em uma reta numérica. Então vou construir aqui uma reta numérica, desse quadro improvisado. E na atividade que eu passei para vocês através de uma fotografia, essa reta já estava construída. E foram divididas em unidades. Me parece que 6 unidades. Então, a representação desses números, eu vou resolver a questão 1 e a questão 2 simultaneamente. A questão 2 pede, dentre os números pertencentes ao conjunto A da questão anterior, indique quais pertencem ao conjunto dos números, letra A, naturais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar quais desses números são os números naturais. Dentre eles eu tenho aqui o número 0, o número 2, o número 1 e o número 3. Na reta numérica, o 0 vou colocar no meio. É a origem do sistema, o 0 da reta numérica. À direita do 0 tenho números positivos. À esquerda do 0, números negativos. 0, o número 1, à direita do 1 tem o número 2, à direita do 2, o número 3. Portanto, tenho aqui 4 números naturais. Representando aqui, na questão 2, números naturais 0, 1, 2 e 3. Além dos naturais, inteiros. Quem são os números inteiros? São todos os naturais acrescidos dos inteiros negativos. Então eu teria o menos 3 e o menos 2. Tenho aqui 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, portanto, os números inteiros que pertencem aqui ao conjunto A serão menos 3, menos 2, 0, 1, 2 e o número 3. Então, temos aqui 6 números que pertencem ao conjunto A, que são inteiros. Além dos inteiros, falamos também dos números racionais. Quem são os números racionais? Todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, com A e B números inteiros. Portanto, todos os números inteiros podem ser escritos na forma de uma fração.
Menos 3 sobre 1 é um número inteiro, que é menos 3. 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, todos os inteiros podem ser escritos na forma de fração. Além deles, as frações e também decimais finitos ou as dízimas periódicas, são racionais. Portanto, dentre esses números que estão aqui, além dos inteiros, são racionais a fração menos 5 meios, a fração 1/3, a fração menos 11 quartos e o decimal 0,5. Portanto, vamos colocá-los na reta numérica. O número 0,5, ele é positivo, portanto, está à direita do zero. O que é 0,5? Estamos aqui falando de um número decimal, 5 décimos. É a unidade dividida em 10 partes. Eu estou pegando 5. É exatamente a metade. Está aqui, ó, no meio. 0,5. Agora vamos para as frações. A fração 1/3. O que representa 1/3? É um número positivo, portanto, à direita do zero. O que é uma fração 1/3? É a unidade dividida em 3 partes. Eu vou pegar uma dessas partes. Mas como assim? A unidade será dividida em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Eu vou pegar uma parte no meio dessas 3. Mas qual? A primeira, que está próxima do zero. Então eu tenho 0, 1/3. Aqui teria 2/3 e 3/3. 3 dividido por 3 é 1. Então está aqui representado o 1/3. Temos ainda a fração menos 5 meios. É uma fração negativa, portanto, à esquerda do zero. O que é a fração 5 sobre 2? A unidade está sendo dividida em 2 partes. Cada unidade foi dividida em 2 partes. Eu vou pegar 5. 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios negativo. E ainda nos resta aqui a fração menos 11 quartos. Usando a mesma ideia de fração, a unidade foi dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. A outra vou dividir em 4. A outra vou dividir em 4. Eu quero o quê? 11 quartos. 11 pedacinhos dessa unidade dividida em 4. Então eu tenho 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então 11 quartos se encontra aqui. Menos 11 quartos. Então estamos representando aqui os números racionais na reta numérica. Representamos todos que estão aqui nesse conjunto A. Então, quem são eles? Menos 3, menos 11 quartos, menos 5 meios, menos 2, 0, que é um número neutro, ele não é positivo nem negativo, 1/3, 0,5, o número 1, o número 2 e o número 3. Colocamos aqui todos os racionais que pertencem ao conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números. E resta agora os irracionais. Irracional, eu tenho apenas a raiz quadrada de 5. Quem é irracional não é racional. Portanto, o único irracional é a raiz quadrada de 5. Mas onde esse número fica na reta numérica? O que é a raiz de 5? A raiz de 5 ela é maior que a raiz de 4, que é 2. Porém, ela é menor que a raiz de 9, que é 3. Ela está entre 2 e 3. Como 5 é um número mais próximo de 4,
essa raiz vai ser o número 2,1, 2,2, não vai ser 2,8 nem 2,9, é o número mais próximo de 2. Então, provavelmente o quê? 2,2. A gente pode conferir essa conta multiplicando 2,2 elevado ao quadrado, ou 2,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4, 8, 4. Duas casas decimais, duas casas decimais. Se eu tentar com 2,3, provavelmente vai passar. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 9, 12, vai 1, 1 com 4, 5. 5,29. Portanto, a raiz quadrada de 5, ela vai ser aproximadamente 2,2. Ou seja, vai ser um número que está entre 2 e 3. Alguma coisa ali. Então, está aí respondido a questão 1 e a questão 2 da atividade deixada para vocês. Resta aqui a questão 3. A questão 3, o enunciado pedia: complete as lacunas com os símbolos de pertence, não pertence, está contido ou não está contido. Falamos na nossa aula a respeito deste assunto que utilizamos o símbolo de pertence e não pertence de elemento para conjunto. E o símbolo de está contido e não está contido, ou o contém e não contém, quando a relação ela é feita entre conjuntos. Então, para resolvermos essas questões, N e Z, nós estamos falando de dois conjuntos. Um conjunto dos números naturais e conjunto dos inteiros. Nesse caso, eu vou usar o símbolo de está contido e não está contido. Então, só para a gente relembrar aqui rapidamente, eu tenho o conjunto N, o conjunto Z é um conjunto mais amplo, que ele contém o conjunto N, o conjunto Q, ele contém o conjunto N e o conjunto Z. E nós temos ainda o conjunto irracional, que é um conjunto disjunto do conjunto Q. É um conjunto que, quando unimos Q ao I, geramos o conjunto R. Ou seja, o conjunto N está contido no conjunto